pessoal, eu sou a Ari do canal Minha Essência Mixdri e hoje vocês vão ouvir a leitura do livro Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. Nós vamos ouvir em partes, então vai ter a parte 1, parte 2 e suas sequências, ok? Espero que vocês gostem, lembre-se de inscreverem-se no canal, curtir e comentar. O preço do resgate e o seu valor simbólico. O fim do sequestro do corpo está sempre ligado ao pagamento, ou não, do valor do resgate. O valor estabelecido pelos sequestradores é comunicado aos que se interessam pela vida sequestrada. As negociações têm como único objetivo a tentativa de trazer de volta o que fora levado, preservando-lhe a vida e a integridade. A pessoa sequestrada, que até então foi vítima dos sequestradores, agora também está entregue nas mãos daqueles que compõem o seu horizonte de sentido. Diferente, mas continua vítima. Eles decidirão o que fazer. Decidirão como pagar, como negociar. É o momento em que a pessoa é exposta ao peso e à medida do seu valor. Não são raros os casos em que a vítima experimenta nessa hora uma grande insegurança. A fragilidade do cativeiro lhe faz duvidar até mesmo da predileção de quem está lá fora negociando a sua vida. O cativeiro minou seu amor próprio, prejudicou sua autoestima, e aí lhe ocorre uma dúvida cruel. Será que existe alguém interessado em me retirar daqui? Será que vale o valor que está sendo pedido? Essas perguntas estão intimamente ligadas à condição de vítima. Antes, vítima de quem nem sequer sabia o nome. Agora, vítima daqueles que a viram nascer e crescer. Condições distintas, mas costuradas pelo mesmo fio da insegurança. O cativeiro minou suas convicções. Deixou o registro do esquecimento do ser. Quem está esquecido de quem é, geralmente cai no equívoco de colocar familiares e criminosos no mesmo patamar. É o medo ditando suas ordens. Medo absoluto, indistinto, tomando todos os espaços da existência. É o medo assumindo sua dolorosa face do desespero. Medo que cega, que faz esquecer o que temos de mais sagrado. Medo que nos acorrenta aos pés dos nossos sequestradores e que nos encoraja a pedir que eles tenham piedade de nós como se fossem deuses, com o poder de nos livrar da nossa fragilidade. Medo que nos faz esquecer o que amávamos, que dilui nossa identificação e não nos permite mais a diferenciação do mundo. Olhamos a tudo e a todos do mesmo modo. Olhos com lentes do medo. São olhos pessimistas e muito pouco podem na vida. O medo tem o poder de nos fazer pedir o que não queremos. No caso do sequestro do corpo, o sequestrado, por causa do medo que sente, torna-se capaz de pedir, mesmo sem uma formulação expressa nas palavras, que o sequestrador o proteja com seu domínio. A condição de vítima lhe faz viver o absurdo de uma dependência cega. O intruso, recém-chegado, assume a centralidade de seus afetos. A relação, fortemente marcada pela dependência, fortalece ainda mais a entrega e a rendição. O dominador reconhece nos olhos do dominado o pedido. É a postura da vítima que fortalece a figura do sequestrador. Ela lhe autoriza, aos poucos, a negociar a sua vida, a ser dela um proprietário. É nesse momento que se confundem ainda mais os papéis e se acentua a condição total de vítima. Estranhos negociando com familiares e amigos, mas todos dentro da mesma moldura da insegurança. O mais próximo é o sequestrador. Ele passou a representar uma espécie de segurança e, por isso, a vítima a ele se apega. Este é o quadro. O sequestro do corpo é uma violência terrível, porque ao retirar a pessoa do seu horizonte de sentido, expõe-lhe o absurdo do esquecimento de suas potencialidades. O sequestrado perde a coragem de lutar por ele mesmo, mas aliena nas mãos de estranhos o poder de decidir o desfecho da sua existência. O corpo é levado de uma vez. O cativeiro cerceia o corpo, priva-o de tudo o que faz feliz, de todas as sensações que lhe são agradáveis. O corpo é o primeiro a ser acorrentado e rendido, para que depois, aos poucos, bem aos poucos, seja também medida e acorrentada sua alma. Resgatar o corpo dessa condição de aprisionamento consiste em devolver-lhe a si mesmo. O corpo, antes acorrentado e negado, volta a se pertencer. Volta para o seu quarto, para os seus familiares, para a sua casa. Retorna ao seu mundo. O pagamento do resgate é concreto, mas resguarda também um precioso valor simbólico.
Ele concretiza a certeza do amor. Ao ser resgatada, a vítima se reconhece querida, desejada, cessa a insegurança que antes vivera no cativeiro. Distante do sequestrador, ela reassume a condição de identificar a fragilidade que a fez colocar bandido e familiares no mesmo patamar de importância. O retorno ao horizonte de sentido lhe devolve a capacidade de reassumir a identidade perdida. É a hora de organizar o medo, os traumas e as recordações que certamente por muito tempo a atormentarão. Depois do cativeiro, o aprendizado. A sabedoria popular nos ensina que há sempre um aprendizado a ser recolhido depois da dor. É verdade. As alegrias costumam ser preparadas no silêncio das duras esperas. Não é justo que o ser humano passe pelas experiências de calvários sem que delas nasçam experiências de ressurreições. Por isso, depois do cativeiro, o aprendizado. Ao ser resgatado, o sequestrado reencontra-se com seu mundo particular de modo diferente. A experiência da distância nos ajuda a mensurar o valor, e o sequestrado, depois de livre, mergulha nessa verdade. Antes da necessidade do pagamento do resgate, da vida livre, sem cativeiro, corria-se o risco da sensibilidade velada. A vida propicia a experiência do costume. O ser humano acostuma-se com o que tem, com o que ama, e somente a ruptura com o que se tem e com o que se ama abre-lhe os olhos para o real valor de tudo o que estava ao seu redor. As prisões podem nos fazer descobrir o valor da liberdade. As restrições são prenhes de ensinamento. Basta saber parturiar, fazer vir à luz o que nelas está escondido. A ausência ainda é uma forma interessante de mensurar o que amamos, o que queremos bem. Passar pela experiência do cativeiro local, da negação absoluta de tudo, o que para nós tem significado, conduz-nos ao cerne dos valores que nos constituem. O resgate, o pagamento que nos dá o direito de voltar ao que é nosso, condensa um significado interessante. É a devolução. É como se fôssemos afastados da nossa propriedade e de longe alguém nos mostrasse a beleza do lugar, dizendo: já foi seu, mas não é mais. Se quiser voltar, terá que comprar de novo. Compramos de novo o que sempre foi nosso. Estranho, mas esse é o significado do resgate. Distantes do que antes era tão próximo, recobramos a visão encantadora do nosso lugar. Olhamos de um jeito novo, redescobrimos os detalhes, as belezas silenciosas que, com o tempo, desaprendemos a perceber. A visão ao longe é reveladora. Vemos mais perto, mesmo estando tão longe. Olhamos e não conseguimos entender como não éramos capazes de reconhecer a beleza que sempre esteve ali e que nem sempre fomos capazes de perceber. No momento da ameaça de perder tudo isso, o que mais desejamos é a nova oportunidade de refazer a nossa vida. Nosso desejo é voltar, reencontrar o que havíamos esquecido, reintegrar o que antes perdido, ignorado e abandonado. O que desejamos é a possibilidade de um retorno que nos permite ver as mesmas coisas de antes, mas de um jeito novo, aperfeiçoado pela ausência e pela restrição. Depois do resgate, o desejo de deitar a toalha branca sobre a mesa, colocar os talheres de ocasião sobre a mesa farta, fartura de sabores e pessoas que nos fazem ser o que somos. Refeição é devolução. Da mesma forma como o alimento devolve ao corpo os nutrientes perdidos, a presença dos que amamos nos devolve a nós mesmos. Sentar à mesa é isso. Nós nos servimos de alimentos e de olhares. Comungamos uns aos outros, assim como o corpo se incorpora da vida que o alimento lhe devolve. A mesa é o lugar onde as fomes se manifestam e são curadas. Fome de pão, fome de amor. Depois do cativeiro, a festa de retorno. Assim como na parábola bíblica que nos conta a história do filho que retornou depois de um longo tempo de exílio. Distante dos nossos significados, não há possibilidade de felicidade. Quem já foi sequestrado sabe disso. Por isso, depois do sequestro, a vida nunca mais poderá ser a mesma. Retorno. Somente depois de ter andado por terras estranhas é que pude reconhecer a beleza da minha morada. A ausência mensura o tamanho do local perdido, evidencia o que antes estava oculto por força do costume. Olhei minha mãe como se fosse a primeira vez. Olhei como se eu voltasse a ser criança pequena e descobri-lhe as feições tão maternas. Abri o portão principal como quem abria um cofre que resguardava valores imensuráveis. As vozes de todos os dias estavam reinauguradas.
Deitei-me no colo da minha mãe, como se quisesse realizar a proeza de ser gerada de novo. Suas mãos sobre os meus cabelos pareciam devolver-me a mim mesmo. Mãos com poder de sutura existencial. Era como se o gesto possuísse voz, capaz de me dizer: dorme, meu filho, porque enquanto você dormir, eu lhe farei de novo. Dorme, meu filho, dorme. A subjetividade e suas implicações. Subjetividade é toda a estrutura que tem referência direta ao sujeito particular. Ela é o que há de mais profundo e irrenunciável na criatura humana. É o estatuto mais íntimo, o lugar onde o eu sobrevive. A definição dos termos pode nos ajudar. Subjetividade é caráter ou qualidade do subjetivo, e subjetivo é tudo aquilo que é pertencente ou relativo ao sujeito. De acordo com as regras gramaticais, o sujeito é o ser que realiza a ação do verbo. O sujeito é que dá movimento às frases. Interessante. Sempre que age, o sujeito age a partir do seu mundo, da sua história pessoal, dos seus valores, limites, possibilidades. Sua ação é sempre carregada de história, motivos e razões. A subjetividade é o contexto que engloba todas essas particularidades iminentes à condição de ser sujeito, e é muito mais. Ser sujeito extrapola os limites da corporeidade, que age, movimenta e cria fatos. Um sujeito é um mosaico de desejos, temores, paixões, sentimentos, angústias, sentidos, mistérios. Realidades que são universais, mas que acontecem de maneira muito particular em cada um de nós. Por isso, a subjetividade possui um caráter sacral, pois confere ao sujeito a possibilidade de estar no mundo de maneira única e irrenunciável. Um objeto, por exemplo, pode ser repetido, mas um sujeito, nunca. Um objeto pode ser manuseado e ocasionalmente dispensado como peça que perdeu a utilidade, mas um sujeito, não. A sua subjetividade o diferencia do mundo e o coloca como valor a ser respeitado. Veja bem, a vida é sempre plural e singular. Viver é experimentar constantemente a dinâmica entre dois lugares. Quando somos plurais, só o podemos ser se estivermos na posse da nossa singularidade. Caso contrário, a pluralidade nos esmaga. Observe um mosaico. Nele há uma multiplicidade de peças. O mosaico é plural e só existe porque as peças saíram das suas singularidades. Só assim ele pode ser formado. Mas para dar forma ao mosaico, as peças não precisam abrir mão do que elas eram. Não foram negadas, e sim passaram a compor um todo que jamais conseguiriam sozinhas. A subjetividade refere-se a essa capacidade que o ser humano tem de ser singular. Antes de ser comunidade, o ser humano é pessoal, particular, reservado, privado, porque segue a mesma regra do mosaico. Se junta aos outros para compor o todo, mas não deixa de ser o que é. É por isso que o contexto da subjetividade é bastante complexo. Ele é a casa de todas as riquezas humanas. Ele funciona como a escritura de um território como ponto de partida, pois nele é que o ser se firma para ser o que é, e dele sai para ser com os outros. Instigante. Ser o que somos requer cuidado. Não é possível ser somente na solidão. O singular é tocado o tempo todo por outro singular e assim nascem os encontros. Toda relação é um encontro de subjetividades. A vida é feita desses encontros. Nem sempre as subjetividades são materializadas. Ler um livro, por exemplo, é receber o autor e o seu jeito particular de compreender o mundo a partir daquilo que ele escreveu. Uma subjetividade que chega mesmo que o corpo não tenha vindo. O livro representa, o livro nos faz encontrar. Duas pessoas que casualmente se conhecem são duas subjetividades que se esbarram. Se crescerem no conhecimento, existe então a possibilidade de suas singularidades se pluralizarem, se misturarem e se influenciarem. É uma dinâmica maravilhosa. Nossos melhores amigos chegaram a nossas vidas pela força desses encontros casuais. Grandes amizades podem nascer de esbarrões inusitados. O contrário também é verdadeiro. Os inimigos também chegam pela força desses encontros. A grande questão que precisamos ter diante de nós é a seguinte:
Nos encontros que realizamos, como é que fazemos para não perder de vista o que somos? Como viver a dinâmica de um mundo que é plural, sem que a nossa subjetividade corra o risco de ser sufocada, sequestrada? O desafio é constante. O risco é iminente. É muito fácil perder a liga existencial, o cordão que nos costura a nós mesmos. É muito fácil a gente se perder na pluralidade do mundo. É muito fácil entrar nos cativeiros dos que nos idealizam, dos que nos esmagam, dos que nos desconsideram, dos que pensam que nos amam, dos que nos viciam, dos que pensam por nós. É muito fácil ser roubado, levado e aprisionado no pensamento que nos impede de crer no valor do nosso potencial. Os cativeiros são muitos, diversificados, mas a dor é semelhante. É a dor de quem está compondo um mosaico sem saber o que é. Entrou no todo, mas não tomou posse da parte. Misturou-se o mar, mas não sabe no que é. Subjetividade esmagada, desagregada, sequestrada. O sequestro da subjetividade. O sequestro do corpo refere-se primeiramente ao aprisionamento material da pessoa. É o corpo que está aprisionado. O corpo é matéria, é concreto, manuseável. O primeiro passo, portanto, é a condução violenta do corpo para o cativeiro, lugar também material. A diferenciação que agora faremos tem como objetivo apenas um favorecimento didático. Tratar do sequestro da subjetividade na comparação com o sequestro do corpo não significa que estamos fazendo uma ruptura entre a materialidade do ser humano e sua subjetividade. Não queremos compartimentar as duas realidades, tampouco legitimar o nosso discurso à perspectiva platônica de que o corpo é a prisão da alma. Sabemos que com o aprisionamento do corpo, toda a subjetividade sofre também. Este sofrimento é imediato, porque é brutal. É o corpo que é roubado, levado de seu lugar e seus significados. Já no sequestro da subjetividade, nem sempre há o sofrimento imediato do corpo. O que há é o sofrimento psicológico que, com o tempo, refletirá no corpo. Por ser um processo mais lento, o sequestro da subjetividade pode, no primeiro momento, ser sinônimo de prazer, satisfação, porque o corpo não é subjugado a maus tratos concretos, como no caso do sequestro da materialidade. Há casos de sequestro da subjetividade que desembocam em violências físicas também, mas tais violências não fazem parte do processo inicial, porque o sequestrador não poderá seduzir sua vítima pela força da violência, ao contrário, inicialmente será dócil, cortês, gentil e usará de todas as artimanhas para que a sedução seja bem-sucedida. Outro aspecto também interessante de ser lembrado é que em alguns casos de aprisionamento do corpo, a subjetividade consegue ser preservada, livre. É o caso de pessoas que, mesmo encarceradas em celas de prisões, ainda continuam no exercício de sua liberdade. Tudo depende da capacidade que o ser humano tem de manter-se na posse de si, mesmo quando tudo parece o contrário. Recordo-me de uma cena belíssima do filme Um Sonho de Liberdade, quando o personagem principal é submetido ao sofrimento da solitária. Um mês depois, ao sair do terrível castigo que lhe foi imposto, alguém o interroga de como foi possível suportar todo aquele tempo de silêncio e solidão. Curiosamente, ele respondeu que ouvia música o tempo todo e que isso ajudou o tempo a passar. Indignado, aquele que o questionara recordara de que na solitária não há aparelhos de som e que o personagem sabiamente conclui é que não precisava de aparelhos de som para ouvir músicas, pois elas já estavam dentro dele. Outro exemplo interessante, que também está no mesmo filme, é a história do velho que cuidava dos livros no presídio. Este velho, alguns dias depois de alcançar a liberdade, enforcou-se. Durante toda a sua vida, ele foi prisioneiro, e ao se tornar livre, descobriu que não saberia viver longe das grades. Ele não aprendeu a ser livre, e por isso resolveu morrer depois de perder o direito de ficar na prisão. Há prisões que são mais que paredes e celas. Há prisões que não são concretas, e por isso não há nada que possa concretamente ser quebrado. No sequestro do corpo, há um cativeiro localizado que precisa ser aberto. Já no sequestro da subjetividade, os cativeiros não possuem localização para que possamos chegar pela força de nossos pés. Trata-se de uma prisão mais sutil, mas nem por isso menos cruel. É importante termos claro que o sequestro do corpo é uma realidade menos comum, mas o sequestro da subjetividade é um fenômeno que a todo momento acontece em nosso meio,
ou porque estamos presenciando alguém sendo levado de si, ou porque estamos sequestrando ou sendo sequestrados. O que podemos perceber é que a estrutura social em que estamos situados é fortemente marcada pelas relações que sequestram. É sequestro da subjetividade tudo aquilo que nos priva de nós mesmos. Até mesmo nas pequenas realidades, as mais simples, há sempre o risco de que estejamos abrindo mão de nossos valores em detrimento da vontade de sequestradores que em nada estão comprometidos com a nossa realização humana. É sequestro da subjetividade todo o processo que neutraliza e impede o ser humano de conhecer-se, passando a assumir uma postura ditada por outros. É sequestro da subjetividade a projeção da vida humana em metas inalcançáveis, costurada à mentalidade de que pessoas são perfeitas e que há sempre um final feliz reservado, pronto para chover do céu sobre nossas cabeças. Mas é também sequestro da subjetividade a projeção de uma vida a partir de metas rasas, em que a mediocridade é a regra a ser considerada e o pessimismo antropológico é a consequência. É sequestro da subjetividade a redução da experiência religiosa ao horizonte histórico, dissociado de uma esperança que extrapole a experiência do tempo. Assim como também é sequestro da subjetividade a experiência religiosa que esquece o cheiro humano da dor, da desesperança e que se limita a promessas de um céu futuro, sem implicações históricas. É sequestro da subjetividade cada vez que o coletivo prevalece sobre o particular, massacrando-o em vez de incorporá-lo como parte irrenunciável. Mas também é sequestro da subjetividade cada vez que o sujeito é valorizado em detrimento de uma multidão que perde a voz para que ele possa gritar sozinho. É sequestro da subjetividade quando alguém, no exercício de imaginar, projeta o outro como personagem e com ele estabelece uma relação baseada na falsidade que despersonaliza e aprisiona, jura a promessa de um amor eterno que se desdobra em cruel forma de prisão. É sequestro da subjetividade toda relação de trabalho que seja marcada pelo desrespeito à dignidade do trabalhador, forçando-o a se tornar mero mecanismo de produção, desconsiderando sua condição de ser humano que merece descanso e remuneração justa. É sequestro da subjetividade cada vez que, no processo educacional, as crianças são submetidas à pedagogia do medo e o aprendizado se torna um fardo, deixa de ser um desejo. É sequestro da subjetividade cada vez que o sujeito é desconsiderado como organismo vivo, colocado na condição de mecanismo, objeto manuseável. Alguém me levou de mim, alguém que eu não sei dizer. Alguém me levou daqui, alguém. Esse nome estranho. Alguém que eu não vi chegar. Alguém que eu não vi partir. Alguém que, se alguém encontrar, recomende que me devolva a mim. Nós pararemos por aqui hoje. Continuem acompanhando as próximas partes. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem com Deus e até a próxima!